Então vamos ao segundo bloco do programa Bate-Papo, já com a presença aqui do nosso, eu vou chamar ele de comandante. O cara passou pelo exército já? O Fernando, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Deixa eu lhe explicar o porquê. Porque o programa tem gente que vê à tarde, outro vê à noite, né? Que é o lance do programa é às 9 da noite de terça-feira. E o dia fica bom quando o pessoal vê o bate-papo. Tudo bem? Bom tê-lo conosco. Prazer é todo meu, então bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Perfeito. Fernando Gofegê. Então você é do Gofegê que eu estou pensando? Esse mesmo, filho do seu Marcos Gofegê. Marcos Gofegê. Fernando, 8 anos no quartel? 8 anos no glorioso 23º Batalhão de Infantaria. Então você pegou, qual coronel que era na época ali? Passaram diversos comandos ali, né? Porque o comandante ele troca a cada 2 anos. Como Perfeito. eu fiquei 8, passei por 4 comandantes ali. Perfeito. E qual foi a motivação de ficar no exército 8 anos, um jovem? Betão, vamos lá. Eu brinco que minha mãe era contra eu servir o exército. Ela falou, poxa, eu não eduquei filho para ir para o exército, né? Mas desde criança eu sempre gostei muito da filme de avenção, de ação, de aventura, etc. E aí um dia eu vi aquela propaganda, sabe, do cara subindo no helicóptero, fazendo rapel. Então eu falei, eu vou servir o exército, né, honrar minha pátria ali. Gosto muito desse baluarte da questão do patriotismo. Sim. E aí eu falei, poxa, chegou a minha hora. E lá dentro eu fui fazer o NPOR, Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Gostei muito do que eu aprendi, né? E falei, poxa, por que não unir o direito, que eu estava fazendo direito à época, junto com o Exército. E acabou que deu tudo certo, fiquei como aspirante oficial lá e depois tenente. Que maravilha. Então você fez lá Você fez curso na AMAN também? Chegou a fazer alguma... Desculpa. Não, eu digo assim, porque eu também sou do NPOR. Certo. E só não fiz o estágio, não fiquei, né, no quartel no tempo de instrução depois. Mas eu fiz alguns cursos lá, né? Fuga, evasão, sobrevivência. Fiz lá com as caras chamadas caveiros, os caras usavam as caveiras no... Olha, eu vou dizer para você uma coisa, foi uma grande época da minha vida, sabe? Acredito. E quero te dar os parabéns aí. Aí depois disso, fez advocacia, já estava fazendo advocacia, de certo? E o que te deu assim? Qual foi o tino para você falar, vou mexer em finanças? Legal, vamos lá. Quando eu estava no quartel, eu cheguei a prestar a prova para ser oficial da Polícia Militar, porque eu era formado em Direito, passei na primeira prova, fui para a segunda e a prova foi anulada por vazamento de informação. Perfeito. Isso foi lá em 2015, se eu não me engano. Só que nesse meio tempo, eu tinha uma disciplina de estudos, né, que eu adquiri por causa do concurso público, e eu sempre busquei maneiras de rentabilizar melhor o meu dinheiro. Então, desde lá de 2011, quando eu recebi meu primeiro prolabore, eu comecei a investir. E no quartel eu conheci um tenente que já investia no mercado financeiro, e ele falou, cara, por que você não investe em ações? Na época, nem sabia o que era um CDI, o que era uma ação. E aí eu comecei a estudar por conta própria. E eu comecei a utilizar a minha disciplina de estudos para aprender a fazer o meu dinheiro trabalhar para mim, que inclusive é o lema da minha empresa, né? E o que aconteceu? Durante o período em que eu fiquei no quartel, eu sempre fui uma pessoa regrada economicamente, então gastava muito menos do que eu ganhava, né? E tudo que sobrava eu investia. E aquilo começou a dar um resultado, né? Depois de alguns anos, bem expressivo. Eu falei, gente, por que as pessoas não fazem isso, né? Por que não é falar de educação financeira nas escolas, enfim, no nosso país? Aí depois que eu saí do quartel e comecei a advogar, à tarde eu tocava a minha carteira de investimentos e vivia dessa forma. Então a partir de 2020, né, 2018 a 2020, eu simplesmente fiquei vivendo só de investimento. E aí me veio, por que eu não começo a ensinar as pessoas a fazer a mesma coisa? Perfeito. E eu acho também o nível de informação facilitou também muita coisa, né? Exato. Quando eu comecei a pensar sobre falar de investimentos, né, abertamente, existiam poucos educadores financeiros no YouTube.
Isso foi lá em 2017, 16. E aí o que acontece? Eu falei, poxa, regionalmente aqui na nossa região, essa informação ela é escassa. Porque na internet hoje tem bastante informação. Sim, sim. Mas quando você quer trocar uma ideia com alguém, você não sabe o que buscar. E aí veio a ideia de trazer isso para Blumenau e região. Perfeitamente. Então tu vai tirar a dúvida, fazer uma pergunta nua e crua. Diga para mim, educação financeira. Vamos lá, eu sou leigo nisso. O que é educação financeira? O que é educação financeira? Você vai me dizer. Posso te dar um exemplo prático? Pode. Então vamos lá. Quando eu criei a minha mentoria de investimentos, o que eu achei que as pessoas precisavam aprender? Eu acreditava que as pessoas precisavam saber investir o dinheiro delas. E aí o que eu fiz? Na época, tomando um vinho com um amigo meu lá na minha casa, ele, Fernando, me ensina a investir. Tá bom. Eu peguei um papel e uma caneta e rascunhei tudo aquilo que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a estudar. Perfeito. E aí eu criei essa mentoria de investimentos, certo? Quando eu fui ensinar isso para as pessoas, porque daí eventualmente ficaram sabendo que eu estava fazendo isso, procuraram meu serviço. Eu encontrei um médico, que era um amigo meu, que ele falou, cara, eu quero aprender a investir, me ensina. Isso foi em 2020. Só que, Betão, depois de passar para ele o que ele deveria fazer para investir, o que é uma ação, como se compra a melhor ação, renda fixa, renda variável, etc. Ele olhou para mim e falou assim, tá, mas com que dinheiro? Como assim? A receita dele mensal era de acima de 30 mil reais. Perfeito. Ele gastava 32 por mês, 31, 28. Ou seja, o que é educação financeira? Não é só aprender a investir. É saber lidar com o dinheiro da melhor forma possível. Ou seja, vem desde a parte básica de reeducação, gestão financeira, planejamento, objetivo, para depois até a parte de investimentos. Então, quando a gente fala no genérico educação financeira, é a trajetória da pessoa que ela tem que fazer para gerir bem o seu capital e fazer ele trabalhar para aquela pessoa da melhor forma possível. Sim, então, tratando em miúdos, né, que dizem, né? Exato. Então, primeiro você tem que gastar menos do que você ganha. Isso. Isso já faz parte de uma educação financeira. Mas veja só, Betão. O que acontece? O Brasil é o 74º país em um ranking global de educação financeira. Então imagina você falar sobre matemática se você nunca aprendeu matemática na escola. Sabe, as pessoas simplesmente não foi ensinado isso. Então, para muitas pessoas é normal você gastar mais do que ganha. É normal você fazer, passar tudo no cartão de crédito sem esquecer que precisa daquele dinheiro no próximo mês para pagar, né? Então eu sempre digo o seguinte, se vamos falar de educação financeira, aquilo tem que ser ressignificado para a pessoa. Não é simplesmente dizer assim, gaste menos do que você ganha, porque isso não serve. Você tem que mostrar para a pessoa o seguinte, olha só, qual é a sua realidade? A minha realidade é essa. Você gostaria de ter isso aqui de finanças e tal? Como é que a gente vai fazer para chegar lá? Então existe esse caminho. Entendi. Eu não sei se é porque o Brasil ele tem o último levantamento de inadimplência eu acho que é 60%, alguma coisa. 77%. 77%. 77%. Ou então é Santa Catarina, que é 60%, alguma menor, coisa assim. É menor. Então, culturalmente nós já gastamos mais do que ganhamos. Perfeito. Então Então a base, logicamente, você tem que ter alguma coisa para poder investir. Porque se você não tem, como é que tu vai investir? Isso tem... o cara pode ganhar 10 e gastar 8, tem 2. Existe tamanho ou valor para você iniciar isso? Para começar a investir, você não precisa de valor nenhum. Tá? Por quê? Eu sempre digo que o começar a investir, você tem que entender o que está fazendo. Perfeito. Para fazer o primeiro investimento de fato, por exemplo, uma ação você pode comprar com R$1,50, uma ação da Oi, por exemplo, né? Antiga Brasil Telecom. Agora, como é que você vai se classificar um investidor? Não é só fazendo investimento, sabe por quê? O que acontece? Quando o mercado está em alta, vamos lá, falando de renda variável, né? Bolsa de valores. Todo mundo quer comprar
Porque entra naquele gatilho da manada, né? A ganância, eu quero ganhar dinheiro igual tá todo mundo ganhando no mercado. Só que muitas vezes as pessoas vão lá, compram uma ação, nem sabem o que estão fazendo, certo? E aí de repente, por algum motivo, né, Benjamin Graham fala que o mercado é esquizofrênico, então por qualquer coisa o mercado pode derreter, a pessoa vai lá e vende os ativos na baixa. Então isso não é investir, sabe? Investimento... Isso é especular, né? Isso é especular, exatamente. Especular. Quando você realmente vai investir, você tem que entender o que está fazendo e aí você tem que ter um projeto para aquilo. Daí que vem o nome efeito caixa d'água, que eu acho que a gente vai conversar depois. Sim. Agora me diz uma coisa, ações, primeiro ações, depois vem os fundos de ações, né? Exato. Então assim, existem várias classes de investimento. Desculpa eu atropelar, porque eu sou neófito nesse assunto. Não. Estou querendo até aproveitar. Estamos aqui para ensinar, né? Certo. Veja, o Brasil, vou só voltar um passo atrás, pode ser? Pode ser, à vontade. O Brasil ele é campeão no mundo, tá? Em investimentos, só que em investimentos de renda fixa. Por incrível que pareça, o gringo vem investir no Brasil para investir em renda fixa. Por quê? Porque nós temos uma alta taxa de juros. Nós estamos falando hoje numa Selic em 13,25%. Podendo chegar quarta-feira, não sei que dia que vai ao ar, mas enfim, quarta-feira tem reunião do Copom, a 13,75%. Então quem tira 1% ao mês? Nos Estados Unidos isso não acontece, na Suíça isso não acontece, qualquer outro país desenvolvido, né? Ponto número 1. Então, em renda fixa, que é algo muito seguro, é fácil de investir, é tranquilo, vamos dizer assim. Todo mundo investe aqui. Quando a gente vai falar em renda variável, esse assunto não é tão disseminado, por isso as pessoas não conhecem quais são as classes de ativos, né? Mas nós temos ações, nós temos BDRs, que daí a gente pode conversar depois sobre isso, mas nós temos fundos de investimento. Tá, então você tu vai falar tudo isso já, mas no terceiro bloco. Não sai daí, tá interessante. Pega o papelzinho aí e vai anotando, daqui a pouco vem a dica do curso. Já voltamos com o terceiro bloco do programa Bate-Papo.